Oi, oi, tudo bom? Oi. Mais uma gravaçãozinha. A postagem de hoje é domingo. Hoje já é domingo aqui, viu? Quatro de espadas, todo mundo já viu. O naipe de espadas é um naipe meio complexado, porque tem muita gente que não gosta. Eu considero o 4 de espadas, assim, do naipe, uma das cartas mais legais. Eu gosto muito. Para mim, o 4 de espadas é um grande aprendizado. Por que é um grande aprendizado? Vamos começar falando do 4 de espadas, só a cartinha. O 4 de espadas, ele mostra esse aspecto de espadas, da mente, do elemento ar, de uma forma equilibrada. Os números 4 dos 4 naipes, eles falam sempre de uma situação de pausa, de estabilidade, de segurança. É só a gente imaginar. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Um banco, você pode ter um banco de 3 pés, mas ele não vai ser tão estável quanto um de 4. A base 4 é a base mais estável que existe. Então, o número 4, sempre que ele aparece, ele está falando de estabilidade, de segurança. Se isso vai ser utilizado de uma forma melhor ou pior, aí já é outra história. Se isso vai se transformar, por exemplo, no aspecto negativo do 4 de ouros, que é o apego, a pessoa fica apegada, fica rígida, não quer largar de hábitos, situações, enfim. Aí já é outra história. Mas a gente pode utilizar o 4, essa energia do 4, de uma forma muito benéfica, no sentido de ter equilíbrio, estabilidade, segurança. Bom, de espadas, o sobrenome dele. 4 de espadas é basicamente a carta da meditação. É a carta em que a gente vai procurar trabalhar o quê? Esvaziar a mente, tirar todos os condicionamentos antigos, para que possa entrar algo novo, né? Agora aquela historinha da xícara de chá, que a gente precisa esvaziar o chá que já está velho para colocar um chá novo. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que colocar um chá novo, ou seja, novas ideias, novos pensamentos, nova forma de pensar. Por que isso é muito útil? Simples, muito simples. A maior parte do nosso sofrimento vem da mente. A maior parte do nosso sofrimento está baseado em quê? Em memórias de dor. Em manter uma forma de agir, mesmo já tendo percebido que essa forma não funciona, mas a gente continua por comodismo, medo de mudar, apego também. Então a gente mantém isso, vai mantendo, e tá vendo que não tá tendo bom resultado e a gente continua insistindo. Isso é muito comum. No 4 de espadas a gente tem uma solução bastante interessante para driblar a mente do predador. A gente fala aqui muito no Via Tarô da mente do predador. Esse é um conceito que vem do xamanismo tolteca, que diz que a mente que a gente acha que é a nossa mente, na verdade não é a nossa mente, é uma mente implantada. Explicar tudo isso, gente, eu ia ficar aqui fazendo 5 horas de postagem. Eu já expliquei em várias postagens mais antigas. Quem tiver curiosidade pode pegar no blog aquela janelinha de busca, colocar a mente do predador, vai encontrar um monte de coisas. Eu acho que o sócio também já escreveu um monte de vezes sobre isso. É um assunto muito interessante porque a gente está vendo, em termos bem práticos, na realidade de vida que a gente tem, a mente do predador causando estrago.
a gente vive uma época de doenças que, na minha opinião, são geradas pela mente do predador, como, por exemplo, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. A mente do predador tá ali atuando. Eu costumo dizer que a mente do predador, para a gente identificar o que é nosso, que nos pertence, e o que é a mente do predador, a gente usa um método bastante simples e lógico. Toda vez que vier um pensamento repetitivo e que tratar a gente na terceira pessoa, não é a gente. A não ser que tenha alguma gente louca que trate a si mesmo na terceira pessoa. Porque a Cláudia... eu não vou ficar falando porque é a Cláudia. Vou falar eu. E então, o que eu vejo é muito recorrente. Eu já cansei de passar por isso e ouço toda hora muitas pessoas falando isso. A pessoa tá lá quieta no canto dela e de repente começa assim: mas se você fizer isso, olha, pode acontecer uma coisa terrível. Se você fizer isso, se você não fizer isso. Ou então tem uma outra que é muito... fica assim, fazendo papel de boba mesmo, para te enganarem de novo. Gente, isso são iscas. São iscas para tirar a gente do nosso equilíbrio. E com isso, a gente fica muito aberto, né, para que suguem a nossa energia. Porque o gasto de energia com isso é enorme. Cada vez que a gente começa a ficar com medo, ansioso, nervoso com esse tipo de coisa, a gente está gastando a nossa energia está sendo totalmente sugada. E isso é uma coisa muito interessante. Juntando isso com o conhecimento de alquimia que eu estou tendo agora, e eu tenho percebido nas aulas de alquimia links com vários outros aprendizados que eu tive em outras linhas, em outras escolas. Dentro da alquimia, a alquimia fala com muita segurança e com muita precisão sobre a questão dos miasmas. E hoje dei uma saidinha, que hoje teve a maratona de alquimia, né? Que a aula começou 10 horas, terminou, passava das 6 já. Foram 3 professores diferentes, enfim, falando uma série de coisas. E daí a gente começa a fazer os links, é uma coisa impressionante. Então, assim, a minha reflexão de hoje sobre a aula e esses outros aprendizados foi o seguinte: existem correntes que olham para a doença e falam assim: a doença é causada por um agente físico, uma bactéria, um vírus, um fungo, sei lá o que. Existe uma outra corrente, essa corrente é a corrente da medicina oficial. Existe uma outra corrente que vai falar assim: o que causa as doenças são as emoções. E aí hoje eu estava juntando tudo isso com a aula de alquimia e mais uma série de coisas. Eu falei assim: gente, o que as pessoas não entendem é o seguinte: uma coisa não exclui a outra. Uma coisa está profundamente conectada com a outra. Por quê? Primeiro, a partir do momento que a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente já baixa a imunidade do nosso corpo. Baixando a imunidade do nosso corpo, a gente dá abertura para os micro-organismos entrarem. Então, os vírus, as bactérias, tudo isso, eles entram. Então, aí entra no físico mesmo. E aí a alquimia tem uma sacação muito impressionante, que é a seguinte. Vamos falar, por exemplo, de um parasita. O parasita pegou, entrou pela água, pelo pé, sei lá por onde, entrou. Tá. Ele não fica parado num só lugar. Enquanto, por exemplo, um parasita está no intestino, é só, entre aspas, um parasita no intestino. Acontece que ele começa a se modificar, ele começa a correr pelo corpo. Ele vai para outros lugares que não são os lugares originários, vamos dizer assim, dele, a residência oficial dele.
ele começa a circular, 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 e aí o que acontece em determinados momentos, ele ganha força, ele vai se fortalecendo através de uma série de coisas que ele vai causando no corpo, e ele se torna um miasma. A partir do momento que ele se torna um miasma, daí ele só cresce, ele só evolui, vamos dizer assim. E a alquimia trata, inclusive por nomes que para a gente pode parecer assustadores. Por exemplo, o miasma se torna uma entidade num determinado momento. Em outro momento, esse miasma pode se tornar um demônio. São nomes utilizados dentro da alquimia. Então, assim, o que acontece? Ele deixa de ser físico. Olha que coisa louca isso, gente. Então, um parasita, um vírus, uma bactéria, ele, em determinado momento, ele pode virar gás. E na medicina chinesa, a gente já começa os links, na medicina chinesa existe toda uma matéria que estuda só essa coisa que eles chamam dos ventos no corpo, que são os gases, que podem dar em qualquer parte do corpo. Um lugar muito comum de dar é aqui, ó. Já ouvi falar de várias pessoas que têm uma dor aqui, uma dor muito forte. Às vezes a pessoa tem a dor no peito, pensa que está tendo um treco no coração e não é. São os ventos, como dizem os chineses. E tem todo um tratamento para isso. E quando eles fazem isso, os miasmas, a pessoa pode fazer o exame que ela quiser. Todos esses exames mais modernos, que o exame não vai detectar aquilo que era a origem. Ele não vai detectar. Aí a gente vê pessoas que fazem exames, e os médicos não descobrem o que ela tem. Porque o miasma está escondido. Aquilo que era um micro-organismo palpável, vamos dizer assim, ele já virou outra coisa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da profundidade do negócio. Bom, o que isso tem a ver com o 4 de espadas? Tem a ver o seguinte, é muito comum, dependendo da pessoa, e eu acredito que pelo tipo de vida que a gente tem hoje em dia, isso seja bem recorrente, que ele se instale na área mercurial, especificamente no ar, no elemento ar, que vai pegar o quê? Cabeça. Então a pessoa tá, vamos dizer, a pessoa tá com depressão. Aí vão lá, vem taxa disso, a serotonina, sei lá o que, endorfina, vai correr para desenvolver endorfina, porque aí melhora. Gente, isso é a explicação química da história. Mas às vezes o que gerou aquela depressão foi um micro-organismo que entrou na gente, descobriu um habitat maravilhoso para ele, devido às nossas oscilações emocionais e uma série de coisas, e ele começou a se desenvolver e ir para outras partes e se transformou, de repente, numa depressão. Esse estudo para mim está sendo maravilhoso e eu vou poder aplicar isso bastante no meu trabalho, nas minhas consultas. Aliás, já estou aplicando uma outra coisa em termos de análise. Então, o que acontece? Quanto mais lixo a gente mantém na nossa cabeça, mais a gente está dando recurso para esses miasmas fazerem a festa. E daí vem um monte de coisa e vem doença física mesmo. Transforma, fica esse jogo físico, emocional, mental, químico, neurológico, sei lá mais o que, fica esse jogo, entendeu? Então, a gente manter o corpo limpo, todo mundo já sabe. Alimentação, tudo isso todo mundo sabe. Agora tá na moda do detox, todo mundo desintoxicando, ok. Mas se não desintoxicar a cachola, não resolve. Porque na cabeça,
tem um monte de problemada. E aí, se a gente fica acumulando esse lixo na cabeça, e quem acha assim, mas o meu problema é emocional, porque eu sinto. Gente, a gente sente com o coração, a gente não sente com a cabeça. Eu falo sempre isso, olha. Você sente, eu gosto de dar esse exemplo. Ciúme. Sabe como é que é o ciúme? Sentido, ciúme do coração? É aquele assim... Você tá com alguém e esse alguém elogia uma outra pessoa. Ou você tá com alguém e vem uma outra pessoa e fica dando em cima desse alguém com quem você tá. Aí na hora você olha e fala assim, não gostei disso. Isso é ciúme. Normal, natural, acontece nas melhores famílias. Agora, você ficar remoendo, pensando, aquilo virar uma tortura. É uma tortura na sua cabeça, não é no seu coração, gente. Basta vocês verem. A coisa fica circulando aqui, ó. Quando é aquele sentimento que bate na hora, bate na hora, é aqui, ó. Tum! Você fala, ai, doeu. Não gostei. Isso é do sentimento. Agora, você ficar lucubrando situações, será que fulano está fazendo? Já está na cabeça. Então, é lixo da cabeça. É mente do predador. Então, é importantíssimo a gente fazer esse detox mental também. E o 4 de espadas traz exatamente essa energia para a gente fazer esse detox mental. Meditação é excelente, porque você vai exatamente esvaziar a mente. É isso. E começar a questionar. Cada vez que vê essas maluquices na cabeça, começar a questionar, tipo, alô, quem é que tá falando? Eu aprendi, já tem uns anos eu faço isso. Quando eu começo com muita maluquice na cabeça, eu falo assim, para tudo. Tá, fala então. E é hilário, porque para. Porque a mente do predador sente que ela foi pega. Se você vira e fala, tá, então fala. Fulano vai fazer isso comigo? Então tá bom. Eu tô com alguma coisa, eu tô com problema de saúde, eu tô com alguma coisa muito séria. Tá. Se a gente fizer isso, para na mesma hora. Ou seja, é sinal de que não é a gente. É algo que fica ali envenenando a cabeça da gente. E é dureza. É dureza porque a gente pode se permitir ser envenenado desse jeito. Acontece muito e isso gera demais ansiedade, por exemplo. Eu que já fui vítima disso, gera muita ansiedade. Então a proposta de hoje, que é, agora vamos falar do dia de sol, domingão, dia de autoconhecimento, dia de trabalho interior, né? Vamos usar com vontade essa sabedoria do 4 de espadas. Vamos limpar a mente, vamos fazer um detox mental. E eu tenho certeza que se a gente passar o dia de hoje, o dia inteiro, a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, vocês passarem o dia inteiro focados no seguinte: eu não vou permitir que nenhuma memória negativa, nenhum pensamento obsessivo, repetitivo e negativo me atinjam. E eu vou meditar. Pode ser 15 minutos, gente. Medita. Mas eu não consigo, porque eu não consigo ficar parado. Fica parado o máximo que você puder. Mas eu não consigo porque eu começo a pensar em outras coisas. Não tem problema. Quando o pensamento de uma coisa vier, ao invés de brigar com ele, deixa ele passar. Passou. Nossa, segunda-feira eu vou ter que fazer não sei o que no banco. Passou. E aí você volta a silenciar. Eu descobri que a gente quer normalmente ter o controle da situação da nossa vida. A gente quer ter o controle das coisas em volta da gente para a gente se sentir seguro. E eu descobri que a única coisa que a gente pode ambicionar
dignamente e de uma forma super justificada e legítima. Ter controle é ter controle sobre a gente mesmo, principalmente sobre os nossos pensamentos que pipocam o tempo todo enlouquecidamente. Quando a gente conseguir isso, a gente com certeza vai ser muito mais feliz. Muito mais feliz, as coisas vão fluir de uma forma muito mais tranquila na nossa vida. Eu posso dizer assim, em relação a como eu era antigamente, como eu tô hoje, dos 100% de ansiedade e sujeira na cabeça, eu posso dizer que eu já eliminei aí uns 60% na média. Tem uns dias bons que dá uns 80%, 90%, mas vamos dizer uns 60%. E é o que eu falo sempre, gente, eu não sou melhor que ninguém. Então, se eu posso, todo mundo pode. Vamos então tentar? Essa é a proposta de hoje. E eu espero que vocês consigam cumprir esse objetivo, vocês vão se sentir vitoriosos. Eu sei porque é assim que eu me sinto quando eu consigo. Tá bom, gente? Ótimo domingo para vocês, tudo de bom. Aproveitem bem o dia, tanto meditando, quanto descansando, quanto se divertindo, tá bom? Beijão.